Que as câmeras do iPhone 15 Pro Max e 15 Pro são incríveis, pouca gente duvida disso, mas vamos entender tecnicamente por quê? Não sai do vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais um vídeo aqui no canal, Solon Rodrigues aqui, e hoje nós voltaremos a falar sobre as câmeras do iPhone 15 Pro Max ou Max. E só para diferenciar, caso não tenha ficado claro no outro vídeo, existem três diferenças básicas, além de outras muito mais minuciosas, entre o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max. Duas delas são físicas, que é o tamanho da tela, como todo mundo já sabe. Existe uma outra física, que é a bateria, essa daqui tem um desempenho de 15 a 20% maior. A outra diferença é com relação às câmeras. Enquanto essas três câmeras aqui, uma é a 13mm, a principal 24, e nós temos uma teleobjetiva de 120mm, que seria um zoom de 5 vezes. Enquanto as câmeras do 15 Pro têm a 13mm, a 24 e a 77. Ou seja, na teleobjetiva nós temos uma diferença básica aí de 43mm mais ou menos. Para algumas pessoas isso é pouco, para algumas pessoas isso é muito. E para você? Comenta aí embaixo. É pouco ou muito? Pois bem, a diferença mais básica consiste exatamente nessas três características. E agora vamos partir realmente para dentro da câmera. E o foco desse vídeo é totalmente voltado para vídeo, tá? Como vocês podem ver, existem três câmeras aqui atrás, tá? Sendo a principal a da direita na parte de baixo, tá? Essa câmera ela é de 24mm nativa, tá? Mas ela pode simular 28, 35 e até 48. Quando você põe aqui o zoom de 2x, tanto na foto quanto no vídeo, na verdade ele está dando um crop. Então é basicamente como a Sony A7 IV ou a Sony A7 III, que você consegue cropar o sensor de full frame para Super 35. Então não é um zoom digital. É realmente um zoom físico, porque a câmera vai usar uma parte menor do sensor para dar essa sensação de proximidade, como se estivesse usando realmente uma lente 50mm. Pois bem, dadas essas diferenciações, o resto, tudo que eu vou falar aqui se aplica ao Pro e ao Pro Max, beleza? E aí, para começar realmente, vamos começar falando sobre bit depth, que é a quantidade de bits que essa câmera grava. E sim, ela grava em 8 bits e em 10 bits. E se tratando de 8 e 10 bits, vamos entender uma coisa. Aqui nas configurações da câmera nós temos formatos e nós temos captura da câmera, alta eficiência e mais compatível. No vídeo anterior eu falei que era mais fácil utilizar o modo mais compatível, porque ele é mais leve para você editar, tanto no celular quanto no computador, beleza? Mas por que ele é mais fácil de editar? Porque ele é um codec chamado H264, ou seja, ele tem um grau de compactação que é um pouco menor do que o alta eficiência, que é H265. Para a gente entender o que é H265, H264, o que é codec, eu vou tentar traduzir de forma muito simples. Vamos voltar lá atrás. Quando o iPhone foi lançado, quando os celulares começaram a filmar, né, a tirar foto, era raro você encontrar um celular com mais de, sei lá, 16, 32 gigabytes. Isso era muito caro. Hoje, os iPhones nem vêm com 64 mais, né? Sempre 128 para cima, até 1 tera ou é 2 teras, eu não tenho essa informação agora. Mas entenda da seguinte forma. Você tem uma mala de mão e você vai viajar. Nessa mala, você já fez todas as suas contas e seus cálculos e só cabem 10 peças, tá? É bem hipotético. Porém, uma pessoa pediu para você levar mais duas coisas para ela, só que você não pode se desfazer das suas 10. Então, como é que você vai fazer para isso caber? E eu não estou dizendo que você vai empurrar lá de todo jeito, não, porque às vezes até cabe, mas quanto mais desorganizado você colocar lá dentro, mais trabalho você vai ter para acessar as peças que você precisa. Então, digamos que você não tenha nenhuma ferramenta, nenhum método para você conseguir colocar essas, sei lá, 12 peças na sua mala. Existe um recurso para isso, que são aquelas sacolas que você tira o ar, que você embala a vácuo e você faz ela ficar com a metade do tamanho. Então, caso você tenha capacidade de processar essas peças com um embalador a vácuo, você vai conseguir colocar até mais de 12 naquele espaço que só cabe 10. Basicamente é esse o trabalho que a câmera faz. Ela pega todos os dados que você está captando e ela consegue condensá-los, compactá-los, porém com algumas perdas, porque o algoritmo da câmera vai julgar o que parece muito, o que é muito repetido, e guardar só as informações que realmente são mais diferentes. Por exemplo, eu estou me gravando num fundo completamente branco, onde só há basicamente informação onde eu estou. Então a câmera vai pegar toda a informação desse fundo branco e não precisa pegar de todos os frames. Ela vai pegar de um frame e replicar nos outros. Ou seja, existe um pré-processamento que a câmera faz no ato que ela está gravando as informações no cartão de memória. Porém,
Quanto maior for essa compactação e menos organizada for, o seu computador, a sua ilha de edição, o seu programa de edição vai sofrer para descompactar isso. E descompactar significa, além de interpretar todos esses dados binários, reproduzir em tempo real o que é áudio e o que é vídeo. Ou seja, ele vai precisar de muito mais trabalho. Então, quanto mais eficiente for esse codec, né, o H264 e agora o H265, menos tempo você vai perder na pós. Porque o trabalho que o computador vai ter de descompactar para exibir em tempo real aquilo é menor. Porém, o H265 ele ainda é mais eficiente do ponto de vista de compactação, mas é menos eficiente do ponto de vista de descompactação. As máquinas sofrem muito mais, por isso que às vezes editar no celular com H265 se torna uma tarefa às vezes complicada, porque ele trava muito, ele não tem a capacidade computacional de descompactar em tempo real aquilo na velocidade que você quer. Entendido? Então, basicamente é isso. Só que, assim, na câmera nativa desse celular, você consegue usar o H264, que é 8 bits, o H265 e o ProRes, que são ambos 10 bits. E agora vamos falar do que é isso, 10 bits, 8 bits. Isso está diretamente relacionado à capacidade de gravação de informações e de dados de RGB, de luminância, de chroma, beleza? Então é o seguinte, boa parte das câmeras e dos celulares que a gente tem até hoje, eles gravam em 8 bits. E o que quer dizer isso? 8 bits são 256 tons de RGB, ou seja, eu tenho 256 tons de R, 256 tons de Blue e 256 tons de Green, RGB. Se eu multiplicar 256 vezes 256 vezes 256, eu vou ter 16 milhões e alguma coisa. Não sei o número exatamente, vai estar aqui na tela. Só que o nosso olho, ele enxerga entre 7 e 10 milhões de cores. Ou seja, 16 já seria mais que o suficiente, certo? Errado. A capacidade de processamento que o nosso cérebro tem e que o nosso olho tem não dá para reproduzir em sensor nenhum, não dá para reproduzir em câmera nenhuma. Inteligência artificial no mundo consegue ainda enxergar o mundo como o nosso olho enxerga. É uma capacidade e uma qualidade absurda. Apesar de ser 16 milhões, a forma como a câmera e como os computadores processam isso não é o suficiente para fazer uma imagem, talvez com uma densidade de cores e contrastes e degradês mais incríveis. Por exemplo, esse céu aqui de cima, ele é gravado em 8 bits. Então, qualquer alteração que eu faço, você percebe que começa a quebrar o sinal, ou seja, você começa a ver ali a divisão do degradê. Já esse céu aqui de baixo, você não vê essa diferença, porque ele foi gravado em 10 bits, logo ele tem mais informações para isso. Enquanto o 8 bits é 256 tons de RGB, o 10 bits é 1024 tons de RGB combinados, ou seja, é 4 vezes mais. Só que se a gente multiplicar 1024 vezes 1024 vezes 1024, vai dar para lá de 1 bilhão. Isso é cor pra caramba. Então, por isso que câmeras que captam em 10, 12, 14 bits, elas têm uma densidade de informação que é fascinante. São exatamente essas câmeras de cinema que você vê tudo muito definido, da parte mais clara à parte mais escura. Você vê muita textura, você vê muita densidade. A imagem de cinema tem densidade porque as câmeras têm uma capacidade de gravar infinitamente maior do que nossas câmeras de entrada e os celulares. Beleza, entendido isso? Agora tem uma outra coisa que é bastante importante nesses celulares que a gente não pode deixar passar, que é a questão da capacidade que ela tem de enxergar entre o preto mais preto e o branco mais branco, que isso a gente entende como Dynamic Range. É a capacidade que a câmera tem de capturar essas informações numa imagem de alto contraste. Por exemplo, você vai gravar uma pessoa que está caminhando na rua com o sol atrás. Vai ter uma diferença gritante de luminância do céu, que está bastante iluminado com o sol, para frente da pessoa que está pouco iluminada pelo sol. Quando a câmera tem uma capacidade maior de ler esse contraste, essas informações de luminância, é possível você, na pós, trazer um pouco dessas informações que estão na sombra e também diminuir um pouco dessas informações que estão nas altas luzes, de forma que você ainda vai ver um degradê bonito, preservado, ok? Isso tem a ver com Dynamic Range. E existe um vídeo que eu assisti esses dias, e é muito rico, porém é muito nerd, é muito cabeça, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eles fizeram inúmeros testes com a câmera do iPhone, a câmera principal, diga-se de passagem. E para você que não sabe, a câmera principal é essa de baixo aqui, ó, do lado direito, embaixo. É a câmera de 24 milímetros. É essa que tem o melhor sensor. Então eles fizeram inúmeros testes com esse sensor principal de 24 milímetros e eles chegaram a algumas conclusões. Quando você tem o ISO mais baixo,
ela desempenha pior em termos de Dynamic Range, chegando ali na casa dos 11,5. Quando você usa o ISO de 1200, ele consegue chegar até 13,5 stops Dynamic Range. Interessante essa informação, porque também tem um quê de ISO nativo, ou seja, a Blackmagic, a Sony A7 IV, elas têm um ISO nativo. Se eu quiser ter o máximo de Dynamic Range, eu tenho que usar, por exemplo, em S-Log 2 ou 3, o ISO 800. Se você utilizar de forma correta, você vai ter o máximo que esse sensor pode te oferecer. Mas ainda existe um fator que é mais importante nessa câmera do iPhone 15 Pro Max, que muda o game. Por quê? Além do Apple ProRes, que é um codec extremamente eficiente do ponto de vista de preservação de informações e, obviamente, de leveza, porque ele é menos compacto, nós temos agora a curva log. E o que é curva log, Solon? Pois bem, para a gente entender o que é log, vamos voltar um pouco mais atrás. Antes de capturarmos imagens em sensores digitais, nós captávamos em sensores analógicos, que eram os filmes. Ok? Quando houve essa transição do digital para o analógico, houve uma necessidade de capturar todo esse acervo que nós tínhamos feito através do filme. E para isso foi desenvolvida algumas tecnologias e a mais eficiente de todas foi a curva log, que era uma forma de você escanear, digitalizar esses filmes, transformá-los em digital. E curva log é a forma como a luminância é lida, tá? A curva log ela é muito interessante do ponto de vista eficiente, por quê? Porque através dela, todo o sinal de captura de vídeo, veja aqui nesse gráfico, fica compactado no meio do gráfico, o que possibilita você ter muito mais margem para você descomprimi-lo na pós e fazer tratamentos de cores incríveis. Uma vez que ele condensa toda a informação no meio do gráfico, dificilmente você vai perder informação nas altas luzes e nas baixas luzes. É uma tecnologia de captura de luminância, né? Que toda cena é luminância, foto é luz. E o que é que se ganha com isso? Se ganha latitude. Por quê? Porque dificilmente eu vou estourar, não vou clipar o gráfico de informações na parte mais de cima e na parte mais de baixo. Ficou claro? Se não ficou, deixa o comentário aqui embaixo e vamos trocar essa ideia, tá? Então, basicamente é BitDef, 10 bits, Dynamic Range até 3,5 stops, apesar das muitas aspas, e curva log, equipara essa câmera definitivamente às câmeras de entrada que nós temos hoje. E isso realmente muda o game, pessoal. Hoje é capaz de você fazer imagens com esse celular, com arquivos de câmeras da Blackmagic, da Sony e assim por diante. Isso realmente muda. Digamos que você só tem uma câmera e vai gravar uma entrevista e precisa de um segundo ângulo, né? Um ângulo mais fechado ou mais aberto. Agora com o iPhone você consegue fazer isso tranquilamente, porque você sabe que na pós você vai conseguir dar um match nessas imagens e vai ter o seu trabalho muito mais rico, porque você vai ter planos diferentes. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas com relação a isso e talvez a dúvida se você compra o 15 Pro, o 15 Pro Max, ou se nem quer comprar, se de repente você percebe que o 13 ou 14 se encaixam melhor no seu orçamento, no seu flow de trabalho, você já vai estar com câmeras incríveis e vai conseguir entregar trabalhos incríveis. Agora o conselho é: aprenda a editar, aprenda a tratar o arquivo com carinho, com jeito, com técnica, para você extrair o máximo que essa câmera pode te oferecer. No outro vídeo eu vou fazer comparações do arquivo, guardando as devidas proporções, respeitando a limitação do tamanho do sensor, mas vou fazer com a Blackmagic 6K Pro. E para você que quer entender um pouco mais sobre como configurar esse celular aqui para tirar imagens cada vez mais incríveis, eu vou deixar nos cards finais aqui um vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Muito obrigado por ter ficado até aqui mais uma vez e até mais.